Salmo 122, o verso 1, o salmista Davi. Presta atenção, o salmista aqui é Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Davi aqui refere-se à cidade de Jerusalém, onde estava o tabernáculo, onde estava o centro de adoração a Deus. Ele não está se referindo aqui exclusivamente ao templo, às quatro paredes, até porque o templo não existia ainda. O templo só passou a existir a partir do seu filho Salomão. E aí, irmãos, muitas pessoas pegam esse texto aqui para tentar especificar, colocar ele especificamente atrelado ao templo, como nós conhecemos hoje, as quatro paredes. E aí aplicam essa palavra erroneamente, de forma equivocada e muitas vezes até maliciosas. Quando eu falo maliciosa, me refiro a pastores e líderes, homens que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus e maliciosamente usam os textos bíblicos para escravizar o povo de Deus. Queridos, trazendo para nós, parafraseando, trazendo uma aplicação pessoal para nós, o templo de Deus, o lugar de adoração a Deus, é também no templo, nas quatro paredes, o lugar dedicado à adoração a Deus, que inclusive muitos estão profanados, né, pela mentira, pelo adultério, pela prostituição, pelo engano, pelo roubo, pelo furto, pela dissimulação dos seus líderes, dos seus pastores. Existem hoje muitas tais igrejas, muitos templos edificados, não é, com cimento, com areia, com tijolo, os templos que já estão profanados há muito tempo, que há muito tempo deixaram de ser lugar de adoração a Deus. Tem sido sim lugar de conchavos, lugar onde se reúnem para tratar sobre política, sobre questões financeiras, sobre estratégias para roubar o povo, para roubar a igreja do Senhor. E aí, queridos, eles usam uma palavra que é muito corriqueira hoje, na mente e no seio, no meio desses líderes corruptos que estão à frente da igreja, da atualidade, principalmente aqui no Brasil. É chamar as pessoas que têm deixado de ir aos cultos de desigrejados. Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa, você deve ter prazer sim em estar em comunhão com os irmãos, com a comunidade que você participa, em uma reunião dentro de um templo, entre quatro paredes. Mas olha, você deve ter prazer também em cultuar na sua casa, você deve ter prazer também em cultuar no seu quarto sozinho, ali é o lugar de adoração a Deus, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, embaixo de uma árvore, caminhando no caminho com alguns amigos, ou você sozinho. Você deve ter prazer nisso também, porque o que a gente vê são pessoas tão envolvidas em aparecer nos púlpitos, nos templos edificados por mãos humanas, como nós conhecemos, né? Nos templos de determinada denominação, A, B, C ou D, e esquecem, irmão, que o verdadeiro lugar de adoração é a sua casa, é o seu quarto, é a sua família. E estão prestando um sacrifício de tolo, um sacrifício de hipócrita para Deus. Queridos, não existe desigrejados. A igreja do Senhor, ela está em cada um de nós. Agora se você faz uma análise e acha que não tem condição de permanecer na presença de Deus se não for à igreja, vá à igreja, vá ao templo, vá ter comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus é prazeroso. Ouvir um bom pregador, um pregador que tem vida no altar. Quando eu digo bom pregador, não são aqueles que gritam, que esperneiam, que falam em línguas, em mistérios, viu? Não, o bom pregador é aquele que com simplicidade, do jeito dele, sem querer imitar fulano, beltrano, sem forçar a barra, ele somente nos saudar a igreja com a paz do Senhor, graça e paz, como queiram, dependendo de cada denominação, o Espírito Santo já se aposta da igreja, o povo sente a presença de Deus. Irmãos, não existe desigrejados, o que existe é um povo sábio, um povo que está vendo a corrupção praticada por muitos pastores em muitas igrejas. Você, pastor, que está me ouvindo agora, talvez você seja um desses corruptos, um desses que tem expulsado as ovelhas do templo, tem expulsado as ovelhas da igreja. Essas ovelhas têm conhecimento da palavra de Deus, têm comunhão e intimidade com Deus e estão prestando o seu culto de adoração a Deus no seu lar, na sua casa, na casa de um vizinho, na casa de um amigo, se reunindo, adorando a Deus. Esse é o verdadeiro culto, porque estão cansados dos seus esquemas, pastor, para roubar a igreja, enganar a igreja, mentir, prostituir a noiva de Cristo. Eles estão cansados e eles são sábios. Claro, irmãos, que existem aqueles que são crentes, cristãos, problemáticos, que levam a vida inteira, entra ano, sai ano, e criador de problema no seio da igreja. Sabemos que existem esses,
Mas muitos hoje, irmãos, que estão desigrejados, como esses líderes corruptos falam, como esses crentes que não leem a Bíblia, não têm a concepção plena do que é a palavra de Deus, do que é adorar a Deus, taxam os irmãos de desigrejados. Talvez o termo seria destemplados. Por quê? Porque deixaram de ir ao templo construído por mãos humanas, templo que há muito tempo foi profanado, templo que há muito tempo os cultos estão sendo dirigidos por homens nécios, homens loucos, homens mentirosos, roubadores, desonestos. Porque, irmão, pasmem vocês, infelizmente, para nossa tristeza, temos a impressão que a maioria hoje dos grandes pastores estão envolvidos em corrupção até o pescoço. Homens que só pensam em riqueza, em dinheiro, em poder, em conchavos políticos. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você tenha solidez para guardar esta palavra. Leia a Bíblia. Quando puder ir à igreja, vá. Não engula essas mensagens de pastores mercenários que querem lhe alienar, lhe manter preso aos dogmas religiosos que dizem, irmão, você tem que estar na igreja é o templo. Todos os dias, não perca o culto. Irmão, se você for um único dia no culto, você escolher um dia da semana para ir ao culto, você já está adorando a Deus. Agora faça a sua parte em casa, no seu ambiente de trabalho, dê testemunho. Não queira apenas aparecer dentro do templo. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te ajude. Serve ao Senhor com alegria, com dedicação e diga: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, à presença do Senhor. E a casa do Senhor, lembro-te, é o teu quarto, a tua casa, embaixo de uma árvore, numa choupana, numa garagem, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei. Porque, irmão, Deus, há muito tempo, saiu da vida desses líderes que estão aí chamando os outros de desigrejados. Repito, não existe desigrejado. Existe sim, talvez destemplados, pessoas que deixaram de ir ao templo, estão deixando esses pastores corruptos, nervosos, aperreados, porque as pessoas estão abrindo os olhos para adorar a Deus com sabedoria e não sob o engano desses tais que não passam de verdadeiros cavalos do diabo. Preste atenção. Deus te abençoe.